qual é o maior benefício de você se tornar uma astróloga kármica. Então, se você estuda astrologia, se você pensa em se tornar astróloga, ou mesmo que você não tenha considerado em absoluto, não sabe nem do que se trata, fica aqui até o final que você vai ter mais detalhes e decidir se você quer ser uma astróloga kármica ou você quer seguir nesse caminho por mais tempo. Eu queria falar para essas pessoas, né, que normalmente gostam de ajudar os outros, tá? Por que eu digo isso? Porque o papel de um astrólogo e de um astrólogo kármico, mais ainda, é o de ajudar outras pessoas. Então, às vezes a pessoa não está nem pensando no assunto, nem pensando em se tornar astrólogo, nem sabe dessa possibilidade, e é por isso que eu quero falar com você hoje. Então, se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, ou se você já é aquela pessoa que as pessoas buscam quando elas precisam de um conselho, querem tomar uma decisão e não sabe qual caminho tomar, não sabe que decisão tomar, por que caminho seguir, o que fazer quando se encontram em algum impasse às vezes, e às vezes é uma coisa bem simples, mas às vezes é uma questão mais delicada e ninguém quer dar o passo errado, ninguém quer errar e lidar com as consequências daquilo, não é verdade? Então, normalmente o que as pessoas fazem? Quando elas estão nesse impasse, nessa situação, precisam tomar uma decisão importante, elas buscam a ajuda de alguém. E tem muitas pessoas que são essas pessoas que todo mundo busca, né? Que todo mundo vai perguntar por qualquer motivo, ou porque você tem um super bom senso, ou porque você tem algum conhecimento específico. Então as pessoas buscam você por esse motivo, né? Então, se você é esse tipo de pessoa, é exatamente com você que eu quero falar hoje, tá? Porque às vezes você pode não ter pensado ainda na possibilidade de se tornar uma astróloga kármica, mas isso é possível, isso é viável e é um caminho muito gratificante, né? Então, quando você é essa pessoa que as outras pessoas buscam para pedir conselho, isso já é um indicativo de que você tem um dom para esse tipo de coisa, que você tem um conhecimento, ou é simplesmente uma sensitividade, não é? Quem é espiritualista, né, ou quem tem, mesmo que não seja, que não se declare espiritualista, mas que sabe que tem uma intuição mais forte, né, são normalmente essas pessoas que os outros buscam para pedir conselhos. Aí eu quero te perguntar, né, se você é esse tipo de pessoa que dá conselhos para os outros porque você gosta de ajudar as outras pessoas, né, qual é a ferramenta que você usa para dar esses conselhos? Então, pode ser bom senso, gente. Pode ser simplesmente uma pessoa que tenha trazido já de outras vidas essa experiência e que as pessoas, só de olhar, reconhecem essa experiência e aí pedem conselho. Ou se você tem algum outro tipo de ferramenta. Tem pessoas que usam tarô para dar conselhos, baralho cigano ou numerologia. Existem vários caminhos. Mas às vezes é só o seu próprio bom senso. E se você já tem isso em você, você pode se beneficiar muito do estudo da astrologia kármica. Por quê? Porque você vai estar baseando o seu conselho, né, a sua ajuda, você vai ajudar as pessoas baseada não apenas na sua opinião, mas baseado num conhecimento que você adquire específico para esse fim, de ajudar as outras pessoas, de aconselhar as outras pessoas. Ajudar principalmente, né, nesses momentos em que as pessoas têm que decidir alguma coisa ou quando elas estão passando por problemas que elas não conseguem solucionar. Então, a astrologia kármica é uma ferramenta que ela vai te possibilitar, através do estudo do mapa, olhando para as vidas passadas das pessoas, você encontra a origem desses problemas. E aí você, quando aconselhar, você vai ajudar a pessoa falando sobre o problema dela. Não vai ser apenas baseado na sua opinião sobre o que você acha,
mas baseado num conhecimento que você adquiriu analisando o mapa dela, encontrando a origem dos problemas dela, encontrando o caminho que ela tem que traçar nessa vida e passando para ela esse tipo de informação, que vai ajudar de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque é específico para o caso daquela pessoa e não tem a ver com a sua opinião, tem a ver com a análise do mapa dela, tá? Vamos fazer aqui uma analogia, por exemplo, né? Digamos que você tem uma amiga que tem uma festa para ir, a amiga chega para você e fala assim: poxa, amiga, eu tenho uma festa super legal para ir hoje e eu queria ir bem arrumada. E eu tenho esses dois vestidos aqui. Um vestido vermelho com uma saia mais bufante, não sei o que, e o outro todo coladão no corpo, tá? Um é vermelho, outro é azul. O que você acha? Qual desses dois que eu uso? Uma pessoa baseada apenas no gosto, no bom senso e tal, vai te dizer: olha, esse vestido vai ficar melhor em você, ou aquele outro vai ficar mais... eu gosto mais desse porque é mais bonito, ou eu gosto mais dessa cor. Então, você vai estar dando a sua própria opinião. Agora, digamos que essa mesma amiga faça essa pergunta para uma pessoa que é especialista em encontrar o look certo para o formato de corpo certo das pessoas. Então, olha só, ela vai perguntar: amiga, eu tô aqui com esses dois vestidos, esse vermelho e esse azul, com dois modelos completamente diferentes, o que você acha que eu devo usar hoje à noite? Aí a amiga, eu não sei exatamente qual é o nome que a gente dá para isso, né? Não é um personal stylist, uma coisa assim, não, mas não é só a ver com estilo, mas tem a ver com a análise do feitio do corpo da pessoa. Aí ela vai dizer assim: olha só, você tem um corpo no modelo trapézio invertido, que é quando a pessoa tem o quadril mais largo do que os ombros, né? Então, esse é o que eles chamam de triângulo correto, né? O invertido é quando o ombro é mais largo do que o quadril. Então, se o ombro é mais largo do que o quadril, o vestido reto, mais justinho, coladinho no corpo, vai ficar legal. Mas se a pessoa tem o corpo, ela vai dizer assim: olha, você tem, né, o triângulo invertido, então o seu ombro é maior do que o seu quadril. Esse vestido aqui, que tem a cintura marcada e a saia mais bufante, ele não vai te valorizar. Já o outro, que é mais coladinho, ele vai valorizar o seu estilo. E esse decote vai... E aí esse tecido, não sei das quantas, ela está baseando a opinião dela, né, a análise dela, em informações, digamos assim, de conhecimento que ela tem. Não apenas na opinião, só porque eu gostei mais desse ou daquele. Da mesma forma, quando uma astróloga, né, se você... que é astróloga kármica, ou está estudando para ser astróloga kármica, ou vai se tornar astróloga, ou quer estudar para, ou ainda não faz a menor ideia do que seja, mas está ouvindo aqui esse vídeo agora, quando você estuda e a pessoa vai te perguntar alguma coisa, né, você vai olhar no mapa dela e vai basear a resposta em função da leitura do mapa dela, não é uma opinião sua, que pode ser muito legal. Se você é sensitivo, já tem uma ligação com o astral, que você consegue ter insights e passar para a pessoa, isso é ótimo. Se você tem isso e ainda por cima estuda astrologia kármica, você vai ter uma capacidade enorme de ajudar as pessoas, porque você vai analisar o mapa, vai encontrar a origem dos problemas dela, olhando para as vidas passadas, aí vai dizer: olha, isso acontece porque em vidas passadas você foi assim, assim, assado, porque você fez isso, aquilo, outro, que trouxe um karma para resgatar nessa vida e tal, tal, tal. Então, você vai conseguir ajudar a pessoa com um embasamento muito mais profundo do que só uma opinião sua. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de dar essa orientação, de dar conselhos, de aconselhar as pessoas, se as pessoas já te procuram por isso, a astrologia kármica vai ser uma ferramenta que você vai poder aumentar muito mais essa sua capacidade de ajudar, de orientar as pessoas, entendeu? Então, quando você começa a estudar, primeiro que acontecem algumas coisas, né?
Quando você começa a estudar, e quando você começa a estudar mapa de outras pessoas, não só o seu, você começa a entender outros problemas, outros tipos de problemas e principalmente outros tipos de personalidade, não é? Você começa a compreender pessoas de uma forma diferente do que você olha para as pessoas hoje em dia, da maneira como você olha o comportamento das pessoas hoje em dia. Quando você analisa um mapa e você vê onde é que está a origem daquele tipo de comportamento, você vai parar de julgar as pessoas, para começar por aí, né? Porque você entende que isso é uma característica de personalidade que ela está trazendo de outras vidas e que precisa ser trabalhada e que às vezes você vai, né? Se você tem a oportunidade de ajudar a pessoa, de aconselhar, você vai dizer, olha, isso aqui é uma característica da sua personalidade que precisa ser lapidado, que precisa ser melhorado, e o caminho é esse, assim, assim, assado. Então, você estudando a astrologia kármica, você vai ter uma visão de todos os tipos de problemas, né? Você vai começar a entender, principalmente quando você estuda aplicando nos mapas, né? Analisando vários mapas, que é a parte prática, né? Absorve a teoria e pratica analisando os mapas de pessoas reais, de que você conhece, ou que você vai conhecer, ou que vão te procurar, e você começa a ter uma compreensão. Primeiro que, assim, existe um número meio que finito de tipos de problemas, porque todos os tipos de problemas vão se encaixar nas 12 casas astrológicas. Vão ter variações, vão ter uma composição de um problema com outro tipo de problema e tal, mas tipos de problemas, eles vão sempre se encaixar nas 12 casas astrológicas. Agora, tipos de personalidade é um número quase que infinito. Por quê? Porque pessoas, né, conforme... Quando você analisa o mapa, você vai ver que existem milhares de composições possíveis, fora que você ainda tem que considerar o estágio de evolução daquela alma. Então, a personalidade, na verdade, é que é a parte mais rica da coisa. Por quê? Porque cada pessoa é uma personalidade diferente. Então, quando você se torna um astrólogo kármico, quando você começa a analisar os mapas das pessoas e a ajudar as pessoas, você se torna também um expert em pessoas. Porque você começa a compreender, quanto mais mapas você analisar, quanto mais histórias você conhecer, mais você vai entender da origem dos problemas, que a origem também tem um número limitado, porque estão vinculados a comportamento e situações. Mas o desenvolver daquilo, que se torna a personalidade da pessoa, você vai compreendendo a miríade de possibilidades que existe de personalidade e que cada ser é uma pessoa única, com problemas que podem se repetir, não é? Porque os problemas são problemas de relacionamento com a família, de relacionamento com parcerias, relacionamento entre amigos, são problemas de dinheiro, problemas de trabalho, problemas de carreira, e são questões emocionais, né? Questões emocionais e também físicas às vezes, mas as questões emocionais num nível mais interior ou num nível mais psicológico, digamos assim. Então, existem pequenas variações, mas acaba sendo um número limitado de opções, de problemas. Então, é assim, já me perguntaram qual é o maior tipo de problema que as pessoas vêm buscar ajuda. No meu caso, eu já atendi todo tipo de problema. É claro que a gente sempre percebe, e nesse momento que nós estamos vivendo, a gente percebe que a questão emocional e de relacionamento se tornou muito evidente para a grande maioria das pessoas, tá? Porque no confinamento muitos relacionamentos se estressaram, né? Ou relacionamentos que não sobreviveram a viver junto durante aquele período, e outros ao contrário, que se desenvolveram, que afloraram justamente porque precisaram ficar juntos. Então,
Mas para muitas das pessoas, o confinamento, ficar em casa, as questões emocionais de depressão, porque não podia sair, porque não podia encontrar as pessoas, porque não podia ver a família, porque estava isolado em casa, ou porque gostava de sair para trabalhar e não podia mais, tinha que trabalhar dentro de casa. Então, todas essas questões acabaram aflorando e hoje em dia a gente percebe que tem muito esse tipo de questão, de problema, que as pessoas precisam desenvolver dentro de si, né? Mas quando você tem, como astróloga kármica, uma maneira, né, você olha a origem daquelas questões, por que a pessoa tem tendência à depressão? Por que a pessoa tem dificuldade de lidar, né, com a família? Por que ela tem dificuldade de se impor como pessoa, de se impor como um indivíduo? Por que ela quer se misturar aos outros, ou ao contrário, porque ela não consegue se misturar e ela é individualista demais, porque ela quer se isolar, ou porque ela quer ficar no meio da multidão. Todas essas situações, né, você consegue identificar na leitura do mapa, e aí você começa a elaborar essas personalidades na tua cabeça. Então, você se torna uma pessoa especialista em comportamento humano, porque quanto mais mapas você lê, quanto mais leituras de mapa você fizer, quanto mais você pesquisar, olhar, estudar essa questão da origem dos problemas relacionados às vidas passadas, ao comportamento da pessoa nas vidas passadas, mais você vai entender do ser humano, mais você vai entender e dos problemas do ser humano. E aí, é claro que você vai ver que tem pessoas com problemas muito mais complexos do que outras, mas a dor não é diferente. Independente se o problema é eu não consigo arrumar um namorado, eu não consigo me firmar num trabalho, a dor é a mesma. Eu perdi meus pais num acidente trágico quando eu tinha 6 meses de vida. Imagina, daqui a alguns anos, o tipo de situações que astrólogos vão enfrentar, não é? Analisando o mapa de pessoas que perderam a família inteira para o Covid, para um vírus, né? Aí você vai ter que analisar e explicar o que aconteceu em outras vidas que nessa a pessoa teve que passar por essa situação. E então, quando você começa a entender os problemas e começa a entender a personalidade, a multiplicidade de personalidade, você se torna um especialista em pessoas. E vou te dizer que não é nada mal se tornar um especialista em pessoas. Por quê? Porque além de quanto mais especialista você for, você vai conseguir ajudar mais pessoas e de uma forma melhor, porque você acaba tendo empatia por esses problemas das pessoas, pelo sofrimento das pessoas, e você acaba descobrindo que talvez os seus problemas não sejam tão ruins quanto o dos outros. Na verdade, o que acontece é o seguinte, que quando você estuda mapas suficientes, quando você compreende o problema de várias pessoas, quando você ajuda um número maior de pessoas, quanto mais pessoas você ajudar e quanto mais você entender da natureza do ser humano, da personalidade das pessoas, mais você vai se tornar capaz de entender a origem dos seus próprios problemas, de encontrar a solução para os seus próprios problemas e de alcançar o seu propósito de vida. Então, na minha opinião, existem vários benefícios de você se tornar uma astróloga kármica, mas eu acredito que o maior deles é que você se torna tão entendedora desses assuntos que você vai conseguir curar os seus próprios problemas. E você, com isso, alcança o seu propósito de vida. Porque quem segue esse caminho, normalmente segue um chamado. Segue porque a sua alma está te chamando para fazer, tá? E aí, quando você cumpre esse caminho, você cumpre
o seu propósito de vida. Daniele Ramos está me fazendo uma pergunta muito interessante. A pergunta é: como é que é feita a leitura de vidas passadas? Né? Na verdade, é o seguinte: o mapa é o dessa vida, mas você analisa situações no mapa que estão relacionadas com as vidas passadas. E o que a gente analisa? Todas as posições, o Sol, a Lua, os outros planetas, eles fazem uma referência às suas vidas passadas, tá? Porque tudo o que você é hoje é um acúmulo das suas experiências de vidas passadas, tá? Então, tanto as suas facilidades, tudo que você trouxe de potencial, tudo que você trouxe de conhecimento, tudo que você trouxe de habilidades, não é? Você trouxe isso já de vidas passadas. Por exemplo, eu até citei num outro vídeo o caso daquele pianista que faleceu recentemente, que aprendeu a tocar piano aos 3 ou 4 anos de idade, apenas olhando a irmã dele tocar. Gente, vamos combinar aqui que não é fácil tocar piano. Eu já tentei várias vezes, tentei quando era criança, não tive muita paciência, porque ariano não é muito paciente. O estudo do piano é uma coisa demorada e você tem que ficar lá dedilhando, tem que ter uma certa habilidade nos dedos e tal. Então, uma criança que aos 7 já se torna concertista, com certeza trouxe essa habilidade de outras vidas, com certeza. Ele não aprendeu aquilo tudo nessa vida. Ele trouxe esse conhecimento, ele aqui só relembrou, aquilo veio, né? Saiu um dos véus que cobria esse conhecimento e ele relembrou aquele conhecimento. Da mesma forma que as suas capacidades, as suas habilidades, os seus potenciais, você trouxe de outras vidas, né? Porque você é hoje o resultado. E mesmo nessa vida, o que você é hoje é resultado de tudo que você viveu em todos esses anos dessa vida, né? Você não é a mesma pessoa que você era há 10, 20 anos atrás. Se você tem 20 anos, com certeza não. Mas as questões relacionadas a karmas também estão descritas no mapa, através de planetas retrógrados, através de planetas na casa 6, planetas na casa 12, um pouco também na casa 4 e na casa 8, que são chamadas casas de água. Signos interceptados é quando um signo, na verdade, é sempre em pares, tá? Ele está todo dentro de uma casa, porque os signos têm sempre 30 graus. As casas astrológicas, elas podem ter 30 graus, mais de 30 ou menos de 30. E quando você tem uma casa muito grande, com mais de 30 graus, às vezes 35, 36, 37 graus, né? E a casa oposta também vai ter a mesma quantidade de graus, você vai ter outras bem pequenininhas. E aí, às vezes, tem um signo inteiro que está dentro dessas casas. E isso é também um indicativo de algum resgate kármico, porque se a energia daqueles signos que ficam interceptados, sempre em pares, né, no eixo, é uma energia que você não consegue usar da forma que deveria. E ela não tem uma casa, uma cúspide para extravasar a sua energia. E o planeta que rege aquele signo também fica sem uma casa para reger. Isso tudo interfere na personalidade da pessoa. E aí a gente, analisando um mapa como um todo, vai entender o porquê. Por que essa pessoa tem signos interceptados? Por que o planeta tal está retrógrado, né? A pessoa com, por exemplo, um Mercúrio retrógrado, ela tem uma certa dificuldade de comunicação. Ela fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Ela tenta se expressar e não consegue. Ela quer falar uma coisa e fala outra completamente diferente. E aí, isso é um resultado de um comportamento que provavelmente em vidas passadas ela usou mal a sua comunicação. Ela causou problemas aos outros por conta da sua comunicação. E aí, nessa vida, ela vai sofrer esses problemas, porque ela passa por desentendimentos um atrás do outro. Porque ela está com aquele Mercúrio retrógrado, ela precisa aprender a lidar com aquela energia e ter paciência,
Por quê? Porque ela precisa entender que ela não vai usar aquela energia natural da comunicação, de falar e o outro entender prontamente, porque ela tem que resgatar esse tipo de assunto. Foram assuntos que ficaram pendentes na vida passada, que agora ela vai resgatar dessa forma. Isso acontece com os outros planetas retrógrados, isso acontece com os planetas exteriores em determinadas casas, principalmente quando eles estão junto dos ângulos, né? Os ângulos são o início da casa 1, o início da casa 4, o início da casa 7 e o início da casa 10, que é a nossa estrutura. Os ângulos, né? As casas 1, 4, 7 e 10, elas são a estrutura da nossa vida, porque é o nosso corpo, a nossa estrutura familiar, os nossos sentimentos mais profundos, casa 4, o nosso relacionamento com o outro e a nossa posição no mundo, ou o status, ou a carreira. Esses assuntos, eles são a estrutura da nossa vida. As outras coisas são consequência, sabe? Como é que você se comunica, o dinheiro, as suas habilidades no trabalho e tal, isso são assuntos derivados, digamos assim. Mas esses 4, né, os assuntos relacionados às casas 1, 4, 7 e 10, eles são estrutura da nossa vida. E aí, quando você tem muitos planetas nessas casas, ou no fundo do céu, ou no meio do céu, isso influencia mais fortemente na sua vida. E são, obviamente, indicadores de questões que você trouxe de vidas passadas. As habilidades que a gente traz, e às vezes não é só a habilidade, né? Tem pessoas que têm uma habilidade para fazer artesanato incrível, que não é uma habilidade manual impressionante, que às vezes uma criatividade, né? Então, esses atributos nós também trazemos. A gente não traz só karma negativo para pagar, não, né? A gente traz coisa boa também, para ajudar a gente a seguir, para te ajudar a caminhar de uma forma mais segura, não é? Então, todos nós temos bônus, né, digamos assim, que a gente trouxe de outras vidas. E aí, isso também o mapa mostra. E quando você começa a perceber, não é, quando você começa a analisar isso no mapa dos outros e você começa a ver o tipo de personalidade ou de desafio que as pessoas têm, aí às vezes aquilo desata um nó na sua cabeça e você consistentemente, né, estudando e analisando o mapa e ajudando pessoas, você percebe que o fluxo natural da vida é esse de você enfrentar problemas, resolver problemas, né? E seguir para os próximos, vencendo os obstáculos. A vida é uma corrida de obstáculos, a gente está ali o tempo inteiro tentando lidar com os obstáculos, e a forma como as pessoas lidam com os problemas é que faz a diferença na solução, no resultado. E muita gente, né, muitos de nós, deixou em vidas passadas problemas não resolvidos, problemas que você disse, não quero resolver isso agora, eu vou deixar isso para depois, aí traz para essa vida. Ou então agia de uma determinada forma que, em vez de resolver, causava mais problemas. Então, quanto mais você estuda, quando você se torna uma astróloga kármica, que você começa a ver o mapa das outras pessoas, que você começa a analisar e que você começa a ajudar as pessoas, o maior beneficiado é você mesmo. Primeiro, pela satisfação de conseguir ajudar as pessoas, tá? É muito bom quando você consegue ajudar uma pessoa, qualquer coisa, né? Não precisa ser um grande problema. Você encontra uma pessoa na rua que está querendo atravessar, tem dificuldade, tem algum problema, não sei o que, e você ajuda aquela pessoa a atravessar a rua, só aquele pequeno gesto, ele vai se sentir uma pessoa melhor porque conseguiu ajudar. A gente vê isso na TV o tempo inteiro, né? As pessoas que fazem trabalho voluntário, que ajudam, que vão lá dar quentinha, que vão ajudar as pessoas que passam por esses
né? Por exemplo, agora a gente tem na Bahia lá um monte de cidades destruídas pela água e as pessoas se voluntariam, vão lá, ajudam a arrumar um canto para a pessoa, dão roupa, dão comida, dão... Solidariedade é uma questão humana, é o que torna as pessoas humanas, né? Então, quando você ajuda outras pessoas, você beneficia o outro, sim, porque você ajudou, mas você se beneficia muito mais. Porque você está evoluindo como espírito. Se você tem esse chamado nessa vida e você segue esse chamado de ajudar as pessoas e com qualquer ferramenta, mas no meu caso aqui eu indico astrologia kármica, você está seguindo um chamado que faz parte do seu propósito de vida. Faz parte. Então, se você está seguindo e respondendo a esse chamado, você está seguindo o seu propósito e você está se tornando um ser mais evoluído, que no final das contas é o resumo do seu propósito de vida, é evoluir, né? Todos nós estamos aqui para evoluir. Então, quando você segue o caminho da evolução e quando você se torna uma pessoa melhor a cada passo, a cada dia, com certeza o maior beneficiado é você mesmo. Então, no final das contas, se tornar uma astróloga kármica, ajudar outras pessoas a encontrar a origem dos problemas delas, a encontrar o caminho que elas devem seguir, não só beneficia você, beneficia aquela pessoa que você ajudou, a todas as pessoas com quem ela convive, porque uma pessoa estando bem, ela propaga esse bem ao seu redor e isso volta para você como energia pura, limpa e boa, que é o que o universo vai te devolver. Esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Mas se tiverem qualquer pergunta, como sempre eu digo, podem me mandar mensagem no direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder.